Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, o excelente bom dia! São agora 9 horas e 2 minutos, horário de Brasília, do dia 1º de outubro de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, único, inigualável, insuperável, inabalável. Aí, Paulo, consegui falar todas. Abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o que de mais relevante poderá vir a ocorrer e como também poder se utilizar dessas benesses em pró dos seus recursos que tanto você batalhou para tê-los e aí você gosta de impulsioná-los, óbvio, obedecendo às questões de risco, retorno, quanto maior o potencial de ganho, maior o potencial de risco, você ciente disso, aí sim, seja bem-vindo ao mercado e todas as possibilidades que ele poderá lhe entregar. Vamos falar também de commodities, como é que estão os mercados internacionais, parte gráfica do nosso Ibov, tudo isso resumido, mastigado, além dos fatos relevantes corporativos. Galera, é uma geral. Vamos passar uma geral VaptVupt, sem lero-lero, sem botar gráfico na tela. Eu e você diretamente aqui, levando educação financeira e investimento ao maior número de pessoas possíveis. E agradeço sempre, sagradamente, a cada um dos grupos que recebem essa live, que aceitam, que curtem, que gostam, compartilham. Cada um dos integrantes aí que gostam de trocar esse conhecimento. Vamos juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira, beleza? Então, sem mais delongas, vamos diretamente para os números, que eles não mentem. E temos o seguinte: Ibov, nesse momento, miseravelmente em alta, 0,17% no positivo. Devemos ter um dia um pouco mais modorrento, até que comece a sair as informações relativas à CCJ, do Senado, para passar a reforma da Previdência, e também à noite teremos, e aí pode ser que no final do dia a gente tenha algum rally positivo ou negativo, mediante as interpretações que vão ser feitas relativas à reforma da Previdência no primeiro turno. Óbvio, temos espaço aí, a galera tá de olho, grande L, seja bem-vindo. O pessoal já tá de olho na questão de que possa realmente ser aprovado com algumas emendas, sem corte, né? Mas a galera está acompanhando o lado positivo da coisa, que fique assim, para que a gente tenha um cenário bacana e o mercado consiga caminhar positivamente e finalmente atingir os 106.650 e romper e vamos embora, né? A gente chegou a ficar acima de 105 na semana passada, chegamos a 105.500, 105.600, negou fogo, voltou um pouquinho ontem. Pouca coisa, por falar em pouca coisa, no dia de ontem, aquela quedinha de 0,32, volume de 13,19 bi, volume fraquinho, foi vencimento de dólar futuro. Para quem? Grid Max, você esqueceu? Agora é o momento do X, não de Ike Batista, que foi preso, né, ontem, voltando aí uma questão de 8 anos, vai pagar um dinheirinho, mas X é a questão do dólar futuro e também do mini futuro. Grande Fernandão, um abraço, meu querido. A gente tem a questão do WIDOX 19 e do AUX 19 mini e o índice cheio de dólar, que teve seu vencimento ontem. Também tivemos o fechamento de mês. Fechamento de mês de setembro bateu nos seus 3,57%, foi um mês bacana e podemos sim, nesse mês de outubro, já de cara com essa questão de reforma da Previdência, dar aquela caminhada que todo mundo espera. Agora, óbvio, tem as questões lá fora que precisam ser sanadas, como por exemplo a Europa divulgando números atrás de números ontem e hoje, divulgando números fracos da sua economia, PMI, dados de questão de mercado de trabalho, as coisas não estão fluindo tão bem por lá e está pesando negativamente. Também pesa por causa da questão da guerra comercial, que hora está tudo bem, hora está tudo ruim. Tivemos ontem as questões do óbvio, hoje, né, foi marcado para o dia 10 de outubro realmente, é um dado positivo, mas ontem a gente ficou com aquele salseiro, aquele sentimento mais ou menos, depois que o Trump colocou ali diretamente que tem a intenção de deslistar empresas chinesas de lá das bolsas do mercado norte-americano. Isso aí acabou dando uma pesada, deu uma mexida, ficou positivo nos Estados Unidos, mas deu uma mexida lá no último dia de operação desta semana do mercado chinês. A gente vai ter o feriado
né, o dia nacional, vão ser 7 dias, só semana que vem eles voltam ao batente, não tem minério, não tem dados de vergalhão de aço essa semana, então parte aqui de setores de mineração e varejo estão à deriva, varejo não, mineração e cirurgia estão à deriva, literalmente, e aí vão ficar operando em parte gráfica, sentimento do que poderá ter de notícias a respeito de guerra comercial, se vai fluir, se não vai fluir. Esse vai ser o caminho um pouco mais volátil para esses ativos, principalmente a Vale, que tem um peso maior no índice, pode ficar um pouco mambembe, ou até, quem sabe, nessa ausência de dados internacionais, ela se aproveitar de algumas questões internas, como tivemos aí Credit Suisse, que soltou o relatório, reduzindo o preço-alvo, mas mantendo uma posição positiva, uma visão positiva para ela no longo prazo, em questões de recuperação, de cenário mais à frente para a Vale. Então, ela morde e assopra, né? Então, vamos ver também, né, essas grandes instituições soltando relatórios é uma maravilha, né? A pessoa olha e fala, beleza, cheguei ao final e aí? É compra ou venda, né? A princípio, vamos dizer que na visão deles ali é neutro. Você reduz o preço-alvo e mantém a recomendação, bom, tá, novos fora nada, mesma coisa. Então, segue-se o jogo. Com relação a dólar, a gente já viu o dólar performar no último trimestre, fechou ali batendo seus 8,19% de alta no trimestre. Óbvio, puxado por agosto, que só em agosto foi 8% de alta. Mês de setembro, 0,32 muquiranamente, levemente na alta ali. Ontem ficou praticamente instável naquela região dos 4,15 e nesse momento, dólarzinho 4,17, 4,170, batendo 0,19% de alta. Como já estamos falando de dólar, já vamos entrar em criptomoeda, a gente entra nas commodities. Falando de criptomoeda, 8.435 dólares e 50 centavos o Bitcoin, batendo 4,54 de alta nesse exato momento. Dando uma recuperada, aí dando uma levantada, um respiro, depois de dar uma afundada forte aí, com muitos receios, muitas preocupações, uns falando que vai desandar, é a parte gráfica, é a parte fundamentalista. O que eu faço para analisar Bitcoin? Galera, aqui eu, particularmente, é um papel muito volátil, assim como muitos aqui, né, na Bolsa, muitos internacionalmente também. Então, usamos a parte gráfica, mesmo assim, se convir que existem muita pressão, muitos gaps. Grande, Paulão! Vida que segue, meu camarada! Vamos adiante. Então, a gente usa aqui a parte gráfica quando vai dar uma olhadinha em criptomoeda Bitcoin, porque fundamento, cada 3 segundos ele está alterando completamente. Com relação a petróleo WTI, referência nos Estados Unidos e somente por lá, 54 dólares e 39 centavos, 0,59% no positivo, enquanto o Brent, referência na Inglaterra e global, 0,62 de alta, batendo 59,62. Grande Arthur, abraço, campeão, para você. E só isso porque minério não tá rolando, nem vergalhão de aço, então não tem muita outras coisas. Falando de mercados internacionais, como que eles estão rodando, vamos diretamente, primeiramente, para os futuros norte-americanos. Dow 30, 0,18 no positivo nesse momento. S&P 500, 0,18 também positivo, parece repetição, né? Mas não é. Nasdaq 0,26% de alta. Todos eles aí na miserável alta, levemente em alta. S&P 500, VIX índice do medo também, não sabe se casa se compra uma bicicleta. 0,03% de queda, batendo aí 17 dólares e 12 centavos. 17 dólares é boa, né? 17,12 pontos. Estou com dólar na mente, não esquece, esquenta a cabeça. 17,12, 0,03, demonstrando que não tem nada, não está demonstrando nada, não sabe se vai ou se não vai. Está parado, está aguardando cena para os próximos capítulos. Com relação aí diretamente à parte de Europa, DAX da Alemanha 0,09 de baixa, FTSE na Inglaterra 0,10 de queda, CAC 40 da França, rapaz, CAC 40 da França está ali batendo o seu 0,14 de baixa e Eurostock 50, média dos mercados europeus, batendo também 0,14% de baixa. Mercado europeu aí, mambembe, já esteve um pouco pior, né? Agora não menos, mas vamos ver se eles conseguem dar uma animada com as evoluções ao longo do dia, dados norte-americanos, que temos alguns para pipocar, informações a respeito da economia norte-americana, e não fique mais também tão receoso assim com a questão de guerra comercial. Lá na Ásia, Nikkei 225 no Japão, única das relevantes que foi para as operações hoje, 0,59 no positivo, com notícias aí do Banco Central japonês, que vai encerrar a questão de compra de títulos, o que causou um sell-off. A galera botou os títulos de 10 anos lá, japoneses, para rua, botou para venda.
deu uma mexida no mercado de títulos global, mas a galera começando a ficar de olho, será que vai começar a ter algum receio, algum cenário mais complicado, no sentido de guardar dinheiro, segurar um pouco a onda, não botar tanta liquidez na economia, tirar um pouco pelo acelerador, acabou sendo positivo, o mercado japonês, beleza, era isso que eles queriam, e aí tiraram um pouco ali do dinheiro de recompra de títulos, deram esse tremor, mas tem mortos e feridos salvados todos lá na Ásia. Com relação a Hong Kong, como eu falei, feriado, e China também feriado, uma semana de feriado, né? Depois a gente que gosta de feriado, né? Falando de dados econômicos, a gente tem aí informações norte-americanas para pipocar. A gente vai ter discurso da galera 9h50 da manhã, uma membro do FED vai falar, lá do FONC, Clarida, vai ter o Bullard também falando 10h15 da matina. Também aí dado relevante, 11 da manhã, o PMI, a questão de incidente de compras, ISM, parte dos manufaturados vai ser divulgado 11 horas da manhã, então atenção. Estão esperando que venha melhor do que o período anterior, 49,1, estão esperando que venha 50,4. É um dado que, se vir nesta maneira, demonstra que a economia norte-americana está melhorando, está caminhando positivamente, e aí pode ser mais um indício ou indicador de que não ocorra um decréscimo da taxa de juros mais à frente. Vai ficar esse auê todo. Aí sai outra notícia, sai um dado ruim, aí volta. Então, fique esperto, fique atento, pode causar volatilidade, pode até balizar um pouco o nosso dia, principalmente as informações que os membros do FONC venham a falar. Se você vir passou de 11 horas, não mexeu nada, então tá tranquilo, não veio nada relevante, segue o jogo, fica focado na reforma da Previdência, beleza? Com relação ao grande Arthur, pode deixar que eu vou falar de CTSA, deixa comigo, meu camarada. Outras informações relevantes aqui que nós temos é a questão Polícia Federal deflagrando a 4ª fase da carne fraca, botando aí mandados com questão de pagamento de propinas pela BR Foods. Atenção na BR Foods no dia de hoje aí, pode ficar aí com um cenáriozinho um pouco mais mambeme. Ela tá vindo bem aí nos últimos dias, então pode dar uma azedada no humor dela, vale a pena aí, a gente vai falar graficamente, só para vocês ficarem espertos com relação. Ela aqui nos últimos 3 dias, deixa eu ver aqui, ela já poderia estar até precificando essa chapuletada, né? 1,43, 3,06 e uma quedinha considerável, não tá tão espetacular assim não, porque a última vez que eu dei um look nela, ela estava batendo nos seus 40, ela foi para 38,20. Meu Deus, já deve estar precificando isso aí, mas a gente fala graficamente assim mesmo, oportunidades podem vir a surgir interessantes nela. O semanal dela também tá bonito. Então, basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa relevante. Tem mais nada, o negócio agora é focar no gráfico. Vamos que vamos, galera, vamos atacar aqui os gráficos. Ibov, vamos de cara para Ibovespa. Ibovespa 104,745. Esse é o esquema e o que nós temos para ele. Márcio, fale para mim, por favor. Bom, suporte em 104,5, como vocês já sabem. Perdeu 104,5, Márcio, desespero total. Vendo, sai fora, nunca mais volta para a bolsa. Não, menos, suavidade. A gente pode recuar até a região de 102,300, também não é nada positivo que eu estou falando, né? Pode dar uma quedinha boa aí, mas antes de chegar a esse nível bem mais baixo, onde vai buscar a média de 20 no mercado, ali na parte diária, a gente tem um espacinho ali na faixa de 103.700 pontos, pode segurar ali um pouco a onda, batendo ali um suporte, perdeu 104,5, vai 104, 103, 700, depois a gente pode buscar aí, sim, uma região de 102.700. Grande Vitor, seja bem-vindo. Então esses são os pontos para baixo. Para cima, galera também quer saber. Grande Rui, Grande Vitor, sejam bem-vindos. Para cima a gente tem resistência em 105.000, que eu nem estou considerando tanto como uma resistência, mas uma coisa mais intermediária ali. Só se tiver um mercado muito fraco no dia de hoje, aguardando essa informação de reforma da Previdência ou qualquer outro tipo de gatilho. Aí sim, a gente tem a resistência relevante em 105.500, 105.600. Passou dela, 106.100 e aí 106.650, topo histórico e vamos para cima, vamos romper, vamos buscar 110, só alegria. Mas tem esse caminho ainda pela frente. Figura gráfica de ontem não foi das melhores, apesar de estar levemente na baixa. Não foi muito boa, praticamente engoliu tudo de sexta-feira, né? Ficou faltando 200 pontos aí. E aí, óbvio, isso aí pode fazer com que a gente tenha uma quedinha antes
de, digamos, sair a um dado bacana e as coisas caminharem bem. Então vamos ficar esperto. Márcio, mas o índice futuro está positivo 0,24%. Sim, está positivo levemente, mas nesse positivo leve, tudo pode acontecer. Pode tanto engatar para cima, quanto descer uma ladeira, até que tudo mais se demonstre positivo, quer seja com gatilho ou alguma figura de reversão intradiária, para as coisas fluírem bem com relação ao nosso índice. Então, temos pontos para cima e para baixo para falar dos ativos e, como eu falei, vamos falar primeiro de BR Foods e depois eu vou falar da CTSA, campeão, deixa comigo. E vou fazer uma menção honrosa também, a Nath, aí para o meu grande amigo Paulão. Vamos lá, BR Foods, ativo aí nos seus 38,20, chegou a mínima 37,88. O que ele tem abaixo disso? Abaixo de 37,88 é R$ 37,50, R$ 37,25 dentro dessa região. Pode buscar um suportezinho aí nesse nível. E azedou essa área, aí tende a voltar até nível de R$1 para baixo, buscar 36,33. Para cima, meu nariz já aqui querendo aparecer. Para cima a gente tem a resistência na região de 38,30. Acima de 38,30 a gente tem caminho para a região de 39 e depois R$ 40,20. E aí buscar o último pico recente na região de 41, beleza? Esses são os caminhos aí diretos para a BR Foods. CTSA3. Ativo que não é volátil, ativo bem tranquilo, praticamente uma renda fixa no mercado de ações. Ela que deu oscilações alucinantes aí agora no dia 25, ela que estava morta com farofa, de 5,10 foi para R$10, depois foi para 6,66 no seu fechamento e desde então veio descendo aí suavemente a ladeira e fechou a 5,35 ontem. Ela que oscila bastante, tem sua média de 20, vamos dizer assim, um balizador, só para dar uma orientada. Está na faixa de 5,21, tem a média de 8, está em 5,38, ela está dentro dessa faixa, então qualquer estourada, passou de 5,35, 5,38, agora 5,40, pode voltar a 5,75 novamente, depois pode voltar até a região de 6, 6,10. E aí, quem sabe, passou disso, busca R$7. Parte de baixo, perdeu aí a média de 20, ali R$5,20, 5,11, vamos dar essa arredondada, pode voltar a 4,80, onde está a média de duzentão dela no gráfico diário, que vem segurando essa onda já há uns 200 milhões de anos aí, antes da idade da pedra lascada, já tinha essa média de 200 segurando CTSA3. Beleza, meu camarada? Esses são os pontos aí. Se perder essa região de 4,80 aí, meu amigo, o caldo engrossa seriamente. A última vez que ela esteve abaixo foi ligeiramente no pregão de 16 de agosto, quando ela foi a 4,61 e foi fechar a 4,80, em cima da média. Beleza? Falando agora também de Enat3, meu grande amigo Paulão, 11,09, o ativo se acabando aí depois de buscar R$12,35, não consegui furar 12,50, veio descendo 6 pregões de baixa e aí suporte em 11 cruzeiros. Abaixo de 11 a gente tem região de suporte em 10,80, depois 10,50 e aí R$10,990. Onde, se for buscar esse fundo todo ou próximo disso, marca um fundo duplo espetacular aí e aí a gente pode voltar caminho para R$10,50, R$11, fluir para a região de R$11,65, R$11,70 e depois R$12 na média de 200 no gráfico diário. E aí depois R$12,50 para fluir. Beleza? Galera, eram esses detalhes para vocês. Grandíssimo abraço, grande abraço, Arthurzão, tamo junto, meu camarada. Abraço para você, abraço a todos os investidores mais. Beijo no coração de todos, excelente dia. Bom pregão, bons trades, mente no lugar, fica sereno, espera abrir um pouquinho, vê como é que o negócio vai ser, se vai ser modorrento igual ontem, que oscilou 500 pontos da máxima para a mínima, ou se vai ter um pouquinho mais de direção. Pra você não ficar perdido, ficar buscando quem gosta de fazer day trade, ficar fazendo day trade para ganhar 10 centavos, 5 centavos, tudo bem. Se for com Via Varejo, se for com Oi, tá lindo, mas se for com os ativos aí que pertencem ao Ibovespa, a maioria deles, 5 centavos, 10 centavos, é ficar trocando 6 por meia dúzia. Beleza? Então segura um pouco, dá uma respirada, dá uma sentada, vê como é que os negócios estão fluindo. Você que está posicionando um pouco mais longo sabe que tem que segurar a onda no dia de hoje para ver se essa reforma vai e as coisas podem fluir. Caso contrário, já sabe, já deve ter um plano B na mão, que a gente pode ter um cenário um pouquinho mais indigesto pela frente.
Tudo de bom, pessoal, e até amanhã. Tchau!